Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Temos aqui uma manhã bastante positiva, como podemos ver aqui no nosso Market Watch, com a maioria das ações europeias a negociar então em terreno positivo, como podemos ver aqui. Apenas o índice placa aqui a desvalorizar 0,25 no dia de hoje. Também a ação asiática foi maioritariamente positiva, ainda assim há aqui algumas quedas de um ou outro índice e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em ligeira alta dos respectivos índices, depois de Trump ter afirmado que os países então que apoiam a política da Aliança BRICS, contrária aos interesses americanos, estarão sujeitos a uma tarifa adicional incondicional de 10%. Além disso, os funcionários de Trump confirmaram então a extensão das negociações sobre as tarifas. O secretário do Tesouro afirmou que, se não for alcançado um acordo, as tarifas voltarão aos níveis de 2 de abril no dia 1 de agosto, portanto já não é 9 de julho, quarta-feira, é apenas dia 1 de agosto. O calendário económico de hoje está aqui bastante vazio. No entanto, temos aqui no decorrer da semana vários dados macroeconómicos de relevância, com destaque então para a reunião do RBA, que será então na terça-feira às 5h30 da manhã, em que, conforme podemos ver, é esperado aqui um corte de 25 pontos base na taxa de juros. Recordar que na última reunião de maio o RBA também cortou em 25 pontos base a taxa para os 3,85 e que este corte era esperado e que o relatório de inflação do primeiro trimestre de 2025 mostrou que tanto a inflação média quanto a inflação geral caíram para dentro do range alvo, portanto, o target alvo do banco, que é entre os 2% e os 3%. Além disso, o corte de maio foi também acompanhado por um comentário dovish e, portanto, esperamos agora que o RBA possa voltar a cortar as taxas de juros no RBA na reunião de julho, portanto, a reunião de terça-feira da manhã, e também na reunião de agosto e dezembro, trazendo aqui a taxa para os 3,1 até ao final do ano. Depois, temos também na quarta-feira a decisão de taxa de juros por parte do banco neozelandês. Falámos, aliás, na semana passada, na sexta-feira, da oportunidade de trading no NZD-USD, em que o NZD deveria enfranquecer, já iremos ver daqui a pouco esse trade. É esperado então uma manutenção da taxa nos 3,25. Na última reunião o banco reduziu a taxa em 25 pontos base para os 3,25, com uma votação de 5 a favor e 1 contra o corte, portanto, a favor da manutenção, o que foi o 6º corte consecutivo por parte do Banco Central, e agora espera-se então aqui uma pausa por parte do RBNZ. Já para a reunião de outubro, esperamos aqui um novo corte de 25 pontos base, o que levaria a taxa terminal para os 2,75 até ao final do ano, uma vez que em dezembro, eventualmente, ou em fevereiro do ano que vem, poderá haver mais um corte, o que poderá levar então a taxa para os 2,75 no mês de fevereiro. Depois, por último, teremos na quarta-feira também, dia 10, aqui as minutas da última reunião da FOMC. Recordar que nessa reunião, em meados de junho, a Fed manteve a taxa de juros inalterada no intervalo dos 4,25 aos 4,50, como já era esperado. Esta decisão foi unânime e reflete a política, a abordagem da Fed de esperar por dados económicos para ver, e também a Fed quer aguardar um pouco mais para ver o impacto das tarifas, então, na inflação. Também recordar que o relatório NFP da semana passada foi mais forte que o esperado, mostrou então uma economia laboral a crescer bastante e, portanto, as minutas serão importantes e serão analisadas de perto para discutir então o que é que poderá levar a um corte antecipado por parte da Fed, uma vez que para já o mercado incorpora apenas 2 cortes até ao final do ano. Olhando para então os índices, começando aqui então pelo mercado europeu, o DAX hoje então a recuperar um pouco. A nível técnico não está assim a fazer nada especial, a não ser aqui a testar o último máximo relativo, eventualmente poderá funcionar aqui como zona de resistência. O IBEX também aqui lateral, portanto sem grande movimentação,
O CAC, tínhamos aqui este canal que falámos na semana passada, no entanto, voltou para dentro do mesmo, está agora novamente a testar ou a atacar o limite superior do canal. Vamos ver se finalmente confirma então esta quebra. Temos também aqui o FTSE bastante lateral e o Eurostoxx 50, que também quebrou então aqui este canal que havíamos falado na semana passada. Reparem, um canal aqui ascendente, foi quebrado em baixa na sexta-feira ao final do dia, mas esta manhã abriu com um gap em alta e reintegrou, então regressou para dentro então do canal. Também o S&P 500 está a consolidar, com tendência ligeiramente positiva, e o Nasdaq também, bem como o Dow Jones, que atinge então os máximos feitos no princípio do ano, e o Russell 2000 também continua a recuperar, depois também de ter aberto com um gap em alta. O VIX mantém-se em queda e está aqui parado na zona dos 18 pontos. Olhando para as matérias-primas energéticas, começando aqui pelo petróleo. O petróleo recuperou um pouco na semana passada, depois, nos últimos 2 dias, caiu, e esta manhã parece ter quebrado aqui esta linha de tendência descendente em baixa, portanto, eventualmente poderá então continuar a valorizar. Já o gás natural mantém-se aqui em forte queda, a testar então aqui o mínimo do mês de julho. Se quebrar, poderá vir aqui ao próximo suporte nos 3,10. E temos também aqui o ouro, que continua em tendência de queda, depois de ter quebrado aqui esta linha de tendência em alta, continua aqui a cair, bem como também a prata, que apesar de ter reagido aqui em alta no reteste ao limite superior do canal, voltou então a cair esta manhã. Nas agrícolas, temos aqui então o café, que mantém a tendência de queda, rumo então ao target dos $238. Depois temos o milho a voltar a cair também esta manhã, depois de ter feito aqui uma vela de inversão na passada semana, na quinta-feira, uma vez que sexta-feira foi feriado. Hoje a voltar então às quedas, e também o açúcar a cair aqui ligeiramente no dia de hoje, também depois de uma forte sessão de subida na quinta-feira passada. O cacau mantém-se aqui também em tendência de queda, e no mercado de Forex conseguimos ver então um dólar hoje a ganhar alguma força, CHF também bastante forte, e do lado das mais fracas temos aqui, conforme referi então, o NZD e o AUD, 2 bancos então que terão reunião de decisão de política monetária esta semana. Olhando então para o mercado de Forex, temos aqui o dólar index então a recuperar com força, neste momento acima dos 97, e a pressionar o euro-dólar, o cable e sobretudo aqui o AUD-USD e também o NZD-USD em baixa. Este foi o trade da semana passada, portanto, esta ativação deste padrão de cabeça e ombros no NZD-USD, e portanto está já neste momento aqui a meio caminho entre o nosso ponto de entrada e o nosso target. O Yen a perder alguma força, sobretudo aqui em relação ao dólar americano. Reparem que já está a negociar nos 145,50. Por último, o mercado de criptomoedas. Hoje negociei de forma mista, como podemos ver aqui. A principal criptomoeda, a Bitcoin, depois de ter quebrado então aqui esta linha de tendência, voltou para baixo com bastante força no dia 3 e agora está novamente a regressar, a retomar acima então dessa linha de tendência, continua aqui muito perto dos máximos históricos. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto a todos e bons negócios.